Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 15 de janeiro, sexta-feira, vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São Marcos, capítulo 2, versículos 1 ao 12. Vamos chamar a presença do Espírito Santo, nos colocar em oração e assim escutar de Deus a palavra de conversão que Ele pede de nós neste dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Venha, ó Santo Espírito de Deus, gerar a presença de Cristo nos nossos corações, para que, revelando a nós os pensamentos dele, os sentimentos dele, possamos fazer uma leitura e meditação segundo o seu coração. Nossa Senhora Pietá interceda por nós e fique conosco a nos conduzir nesta meditação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Evangelho de hoje diz: Depois de alguns dias, voltou a Cafarnaum e correu a notícia de que estava em casa. Reuniram-se tantos que não havia espaço junto à porta. Ele lhes expunha a mensagem. Chegaram alguns levando um paralítico, carregado por 4, e como não conseguissem aproximá-lo por causa da multidão, ergueram o teto sobre o lugar onde estava Jesus, abriram um buraco e desceram um leito em que jazia o paralítico. Vendo Jesus a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Filho, teus pecados são perdoados. Estavam aí sentados alguns letrados que refletiam em seu íntimo: Como pode falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, adivinhando o que pensavam, disse-lhes: Por que pensais isso? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico que os pecados estão perdoados? Ou dizer-lhe que carregue o leito e comece a andar? Pois bem, para que saibais que este homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, diz ao paralítico: Falo contigo, levanta-te, toma teu leito e vai para casa. Levantou-se imediatamente, tomou o leito e saiu diante de todos, de modo que todos se assombraram e glorificavam a Deus. Nunca vimos coisa semelhante. O Evangelho de hoje tem a graça de nos revelar uma ação de Jesus muito preciosa e também muito específica aqui nesse cenário. Jesus, na sua vida pública, quando ele estava de fato iniciando e sendo conhecido pelo povo, ele realizava pregações, ele realizava curas, milagres, libertações. E nesse cenário de hoje, ele traz uma forma muito bela para nós percebermos que naquele tempo, desde quando ele andava e conhecia os homens, ele também se apresentava como aquele que perscruta os nossos pensamentos. Quando ele vê aquela cena de uma multidão que rondava ali, cercava ele, rodeava a presença dele, Jesus quis chamar a atenção para um grupo de pessoas que trouxe um paralítico, abriu um buraco no teto onde Jesus estava e trouxe este homem para Jesus ver.
quando Jesus olha para esse homem, acontece essa fala tão conhecida: Filho, os teus pecados estão perdoados. Agora, o mais curioso do evangelho de hoje é que sequer esse homem tinha aberto a boca para falar e pedir perdão. As pessoas que estavam ali ao redor também não chegaram a mensurar nada, não chegaram a dizer nada. E por que Jesus quis dizer isso? Jesus quis revelar diante de todos que com aquela audácia, com aquela criatividade, com aquela decisão daqueles homens, Jesus via ali os pensamentos deles repletos de fé na ação de Jesus. E Jesus quis ensinar a eles que quando ele veio para realizar milagres, prodígios, ele veio antes de tudo para deixar o reino de Deus edificado. Ele veio para se aproximar da nossa condição pecadora, para entender o nosso sofrimento diante dessa situação de pecado e dizer a mim e a você, como disse a esse paralítico: Filho, pela fé que eu vejo nessas obras, nessa ação, os teus pecados estão perdoados. Isso me faz lembrar aqui, quando nas nossas casas de acolhimento, nós vamos vendo tantos irmãos que, sendo acolhidos, vão tirando tantos pesos do seu coração. Vão tirando mágoas, ressentimentos, murmuração e vão se transfigurando. Vão tendo um semblante novo, vão tendo um aspecto novo. Vão recebendo de Deus, exatamente como esse evangelho aqui fala. Homens e mulheres simples, humildes, que às vezes nem sabem professar a fé exatamente ali como ela é e como nós pensamos e achamos. E Jesus, vendo a condição humilde, decisiva e realmente criativa deles de se colocarem na presença de Deus de tantas formas ao longo do dia a dia para perseverar até o fim nas nossas casas de caminhada, escutam de Deus esse afago, essa forma carinhosa, conseguem perceber e conhecer Deus como alguém que é amor, alguém que olha para o mais íntimo de nós, consegue sentir compaixão ao ponto de perdoar os nossos pecados antes de realizar coisas grandes que aos olhos dos homens são até mais importantes ou têm uma atenção maior a ser dada. E foi exatamente aqui o que houve um confronto com o pensamento dos letrados, daqueles que são reconhecidos como fariseus. Eles achavam que Jesus estava blasfemando por dizer isso e não chegaram a dizer também. Ficou no pensamento deles e Jesus, querendo mostrar que realmente conhecia e sondava os pensamentos de cada um, solta também ali na presença deles. Por que achais isso impossível? Por que achas que eu não tenho autoridade para perdoar os pecados nesta terra se eu sou o Filho de Deus? Diante de tantos encontros que Jesus vinha tendo com a humanidade, de tantos ensinamentos que ele fazia, ele quis realmente utilizar de todo esse cenário vivo, de todos esses fatos concretos, uma exortação, uma pregação, para que ficasse ali nos corações e não fosse mais esquecido. E isso não acontece só naquele tempo, trazendo e atualizando a força desse evangelho para os dias de hoje. Nós podemos nos perguntar como nós estamos nos colocando no caminho com Jesus e realmente nos colocando em ações que expressem a nossa fé no Senhor para querer dele o perdão dos nossos pecados, para querer dele uma vida diferente, uma vida que não condiz com uma atitude de estar paralítico diante dos acontecimentos que chegam até nós. Como nós podemos aprender com esse evangelho quando estamos com dificuldades, ter toda a coragem, a força de pegar essas dificuldades e apresentá-las a Jesus? Nós temos na nossa liberdade muitas opções. Podemos fugir, podemos fingir que não nos dói, que nada está acontecendo. Podemos colocar ali embaixo do tapete
achar que já resolveu, mas vai só aumentando. Ou podemos, como esse homem do Evangelho de hoje nos ensina, podemos reconhecer quando estamos numa situação espiritual de sim, nos reconhecermos paralíticos, de nos reconhecermos necessitados extremamente da graça do Senhor, porque precisamos ter no nosso coração um coração puro, limpo, novo. Talvez falar isso não nos aproxima ainda de forma mais concreta de algo que gere um propósito. Mas se olharmos para como estamos colocando os passos da nossa vida para o segmento radical de Jesus, e como esse segmento radical de Jesus confronta com os meus planos, com as minhas ideias, com os meus pensamentos, e o que isso reage em mim, nós podemos pensar. Por exemplo, você, irmão acolhido, que já está há 9 meses caminhando. Geralmente, nesse momento, você começa a pensar, o que eu quero? Eu quero experiência missionária, eu quero estudar, eu quero trabalhar. O que eu quero nesta vida nova? E eu posso ficar numa situação de paralítico, que não anda, que não recorre a ninguém, que não pede ajuda e permaneço naquela cegueira. Mas se me coloco de forma humilde, a expor isso que está no meu coração para alguém que pode me ajudar, eu me coloco numa condição muito simples, sincera e reta, de deixar as pessoas que cuidam de mim me carregar e me apresentar a Jesus. Para Jesus ele ter um encontro comigo e fazer algo que glorifique a sua presença na minha história. Talvez você assumir com toda a força essa escola de formação missionária que está acontecendo é um sinal disso, meu irmão, minha irmã. Talvez você começar a pensar, a colher todo o amor que Deus lhe deu nesse tempo todo de formação, de preparação e querer dar esse amor sem importar ainda o lugar, mas ter entranhado no seu coração os sentimentos e os pensamentos de Jesus. Você pode ser sincero e perceber, eu não estou pronto ainda para dar nenhum passo, para trabalhar ou estudar, ainda que eu queira um dia sair. Eu preciso realmente me humilhar, eu preciso me colocar numa condição simples e humilde de deixar que as pessoas continuem me levando à presença de Jesus. E nós que estamos na comunidade, que precisamos acolher as inspirações, que precisamos acolher o caminho de salvação que o carisma traz, precisamos parar de querer ter tudo no nosso controle e criticar o que está vindo como algo que não é do meu jeito e por isso eu não vou fazer, que não é para mim assim, eu quero mudar alguma coisa. Não, não é assim. É muito mais bonito eu me colocar numa condição de paralítico, espiritualmente falando, e me apresentar com coragem para o Senhor, as pessoas que podem cuidar de mim e deixar Ele tomar um novo rumo. Deixar Ele me dizer assim, pega essa maca, pega essa dificuldade, levanta e vai. Porque eu estou contigo, porque eu tenho um poder para mexer nisso contigo. E assim eu vou me convertendo de verdade. E deixo Jesus ser glorificado, porque na minha alma, no meu coração, só há essa reta intenção. Me aproximar de Jesus, me apaixonar por Jesus e deixar que Ele me conduza e me leve aonde for necessário. Que esse evangelho de hoje gere nos nossos corações esse desejo sincero de deixar Jesus guiar os nossos passos a partir da radicalidade que Ele nos chama. E assim, assumindo a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, a nossa condição muitas vezes de paralíticos espiritualmente falando, a humildade que vai gerando em nós faz também nos recorrer a uma ajuda à comunidade, às pessoas que cuidam de nós, para de verdade entendermos como é o caminho e a vontade de Deus para a minha vida. Que assim nós possamos ser conduzidos, ser realmente agraciados por acolher essa palavra em todas as áreas que ela precisar frutificar. Se há alguma em específico, se há alguma área da sua vida que você sente uma certa paralisia, que não anda, que não dá frutos, aproveite hoje e se apresente ao Senhor para Ele intervir e fazer essa área levantar.
pela glória dele, pela presença dele, que apaixona o nosso coração e por isso nos faz render e nos deixar exatamente ser guiados por ele. Que Nossa Senhora, como mãe, interceda por nós em nosso favor e faça esse propósito ser vivo e concreto durante o nosso dia e a nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus nos abençoe.